Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Capítulo 14, versículo de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as despedidas, as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Repete comigo, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com. Reparando, porém, que a força do vento teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus lhe estendeu a mão e, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deus, fala conosco, meu Pai. Dá uma rápida reflexão, Deus. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor, e ministra, Senhor, sobre a minha vida mais uma vez a tua santa palavra. Deus, a Bíblia diz aqui que Jesus anda sobre o mar, mas Jesus não andou sozinho sobre o mar. A Bíblia fala que um homem chamado Simão Pedro, ele vira e diz: Senhor, se és tu, me permita que eu vá ter contigo. Ou seja, me permita também andar sobre as águas. E a Bíblia diz então que Jesus vira e vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro então, ele começa a se preparar para andar sobre as águas. Eu fico tentando imaginar, porque a Bíblia diz que Jesus ainda não havia acalmado o mar, nem a tempestade, mas eu fico tentando imaginar Pedro ainda um pouco atemorizado, escolhendo a maneira certa de andar sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro caminha sobre as águas, mas que o vento era contrário, as ondas eram fortes. Eu preciso começar, meu irmão, a te ensinar a conviver com algumas coisas que meio que vai ser cotidiano da tua vida. Vento contrário, ondas fortes, tempestade. Tudo isso, meu irmão, pode acontecer em milésimos de segundo na vida do crente. Existem pessoas que quando começa a ventar, começa a chover, já começa a se amedrontar. E a Bíblia diz que logo no início Jesus dá uma ordem aos discípulos, diz o seguinte: olha, vai e agora passeis para outra margem, entra ali nesse barco e vai para outra margem, que deixa que eu vou despedir as multidões. Eu já preguei sobre essas multidões, não quero falar sobre ela, mas eles obedeceram. Meu irmão, minha irmã, Jesus não ia simplesmente fazer algo para deixar ou fazer algo para levar os seus discípulos à morte. Eu já falei isso aqui, vou ter que voltar a repetir na tua vida. Você não vai morrer antes da tua hora. Se tu está entendendo, diz amém. Eu preguei e ministrei na quinta-feira aqui, e dentre essas séries todas que tem sido bênção, na quinta-feira foi algo tremendo para a minha vida, porque o Senhor ministrou sobre a minha vida. E uma das coisas que eu pude aqui estar relatando foi justamente isso. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Toma posse disso, gente. Você não vai morrer antes do que é chegar a tua hora. E
deixa claro de que eles estavam vivendo na vida deles um momento muito difícil, porque mostrava justamente a sequência de que Eliseu vai lá, não deixa que os seus inimigos morram, vira para o rei de Israel e diz assim: você não vai matar ninguém, tu vai dar pão e água para eles. Aí a Bíblia diz que o rei de Israel vai lá, prepara um banquete bonitão, e alimenta e deixa eles irem embora. Mas a Bíblia relata que logo no versículo seguinte, ajuntou-se Ben-Hadad e Regasim, invadiu novamente, sitiou-se Samaria, sitiou Samaria. E eu expliquei aqui, meu irmão, que é logo no versículo seguinte. Contudo, aquilo passou entre 6 a 8 anos. Se passaram anos, mas os mesmos inimigos voltaram. Os mesmos inimigos voltaram. E a Bíblia culpa então Eliseu. A Bíblia diz que o rei de Israel culpa Eliseu por tudo, pela fome em Samaria, por tudo que estava acontecendo. E então a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele ouve o que o rei está tramando contra ele. O rei então decide: olha, hoje ainda a cabeça de Eliseu não vai estar mais sobre seus ombros. O rei então trama em dizer que, olha, nós vamos cortar a cabeça de Eliseu. Vai lá, envia um mensageiro para cortar a cabeça de Eliseu. E eu ministrei aqui, meu irmão, em dizer o seguinte: olha, não se preocupa, porque na hora de perder a cabeça, só vai perder a cabeça se Deus assim permitir. Você só vai morrer se Deus permitir. E ali, meu irmão, estava, sem que eu soubesse, um pastor sentado ali atrás, e veio conversar comigo no final do culto, e me relatou um pouquinho da história que ele estava vivendo. Ele tinha uma rádio dentro de uma comunidade, e de repente chegou a Polícia Federal naquele lugar. Não só descobriram a rádio, como descobriram os equipamentos de gato net, que não tinha nada a ver com ele, que não era no mesmo lugar, mas fazia parte do mesmo quintal. E ele começou então ali a temer, porque ele começou a ser ameaçado de morte. Falou: se esse pastor voltar aqui, nós perdemos esse equipamento todo, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. E ali aquele homem, sem se perceber, começou a entrar em depressão. E ele falou: pastor, eu passava na porta da igreja e Deus falava comigo: entra porque eu tenho algo para a tua vida. Entra porque eu preciso ministrar algo sobre a tua vida. E ele entrou. E à medida que ele entrou, Deus começou a falar com ele poderosamente. E Deus dizia: vai, volta sem medo. Não tenha medo, porque se tu morrer, porque chegou a tua hora, o fim do teu ministério. Mas se sou Deus na tua vida, você vai lá e aqueles homens vão ter que entender que tu és separado por mim e que eu ainda tenho muita coisa para realizar através de ti. Meu irmão, quando tu é discípulo do Senhor, o vento, a tempestade, as ondas contrárias, o vento contrário, as ondas altas, elas poderão até vir. Mas saiba você, que se foi Deus que te mandou ir, não te preocupes, porque Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua vida. E o Senhor, Ele disse, ministrou na minha vida no meio de tudo isso que eu estava indo atrás, e um monte de coisa, uma briga daqui, uma briga no bom sentido da palavra, e tal. E Deus falava comigo: olha, filho, ventos virão, tempestades se levantarão, ondas altas se levantarão, mas se eu mandei tu tomar posse, então toma posse, porque eu vou realizar o milagre. E eu falei para Deus: Senhor, eu gostaria que isso pudesse concretizar ainda esse ano. E o Senhor então deu todo o sinal de que nós já estamos tomando posse de algo que eu só vou te relatar à noite. Porque, meu irmão, minha irmã, o que eu preciso saber é que no momento em que o barco estava sendo açoitado, a Bíblia diz que Jesus estava no monte, e que ele no monte, Deus orientou ele, o Espírito Santo falou com ele, e dizer: olha, os discípulos estão lá, o vento está muito contrário, está quase que entrando água dentro do